Livro devocional 7 coisas que a Bíblia diz sobre a ansiedade. Capítulo 1. Seja por causa de dificuldades financeiras, um relacionamento complicado ou uma carga de trabalho enorme, a ansiedade pode infiltrar-se em nossas vidas de muitas formas. Pode ser apenas uma sensação geral de desconforto ao longo do dia, uma noite agitada sem sono ou um ataque de ansiedade. Se você é um cristão lidando com a ansiedade, uma das primeiras coisas que talvez sinta é culpa. Se sou um verdadeiro cristão, deveria estar me sentindo assim? Esse é um pensamento que pode ocupar sua mente com frequência. Na passagem de hoje, o autor do Salmo 55:22 nos diz para entregarmos os problemas ao Senhor e Ele nos ajudará. Observe que o versículo não diz que devemos ter todas as respostas. Ele não diz que jamais experimentaremos ansiedade. Em vez disso, ele diz que quando tivermos problemas, devemos entregá-los ao Senhor. Aqui está a boa notícia. Você já está fazendo isso. Ao ler este plano, está reconhecendo que você não pode derrotar sua ansiedade sozinho, mas que precisa da ajuda de seu Pai Celestial. Não importa suas circunstâncias, é importante voltar-se para Deus. Meu desafio para você hoje: dê mais um passo com o propósito de entregar seus problemas ao Senhor. Aqui estão algumas ideias. Passe 5 minutos hoje em oração e diga a Deus o que está te deixando ansioso. Escreva sobre como você se sente e como isso tem te afetado. Reúna-se com um amigo cristão de confiança e converse com ele sobre sua ansiedade. Jordão Izeman, estrategista de mídia da YouVersion. Salmo 55:22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Capítulo 2. Às vezes acontecem coisas que você não pode controlar ou prever. A ansiedade surge quando você perde tempo se estressando com essas coisas. Seja a ansiedade por um prazo final que se aproxima ou a preocupação crônica e exagerada por qualquer razão, você não está sozinho. Mesmo que não consiga imaginar, Deus dá esperança abundante àqueles que, em meio ao caos, separam um tempo para ouvir a sua voz. Romanos 15:13 é uma oração do apóstolo Paulo para alguns cristãos em Roma, mas se prestar atenção poderá ouvir a voz de Deus falando com você. Paulo escolhe as palavras cuidadosamente ao mencionar Deus da esperança. Você entendeu isso? A esperança está na natureza de Deus. Mas Paulo não pede a Deus para simplesmente acabar com a ansiedade deles. Deus poderia fazer isso, claro, mas ele sabia que os romanos voltariam para a mesma situação caso não mudassem seus pensamentos. Em vez disso, ele pediu a Deus para enchê-los de alegria e paz, porque quando estamos verdadeiramente cheios de alegria e paz, não há espaço para a ansiedade. Mas não é assim tão simples. Deus poderia conectar os romanos à sua fonte infinita de alegria e paz, encher seus tanques espirituais, e não deixar absolutamente nenhum espaço para a ansiedade se esconder. Mas Deus sabia que se eles não mudassem seus hábitos mentais, a alegria e a paz acabariam por dar lugar à ansiedade. Então, ele exigiu uma coisa antes de derramar a alegria e a paz do céu. A próxima parte do versículo diz: por meio da fé que vocês têm nele. Está vendo? A fé é o segredo que traz paz e alegria abundante, esmagando toda a ansiedade. Você tem fé em Deus? Não apenas superficialmente, com palavras, mas o tipo de fé que lhe permite desprender-se de tudo aquilo a que você tem se agarrado firmemente. A fé é uma varinha de condão? Não. Não há varinha de condão que possa instantaneamente remover todos os traços de ansiedade profundamente enraizada. Mas Deus é fidedigno, e confiar nele trará a cura ao seu espírito e mente. Ela pode ser a rocha sobre a qual você se firma ao enfrentar as garras da ansiedade que te prendem. Deus é digno da mais profunda confiança. Quando você confia nele, ele te enche de tanta alegria e paz que você literalmente transborda de esperança. Você pode não ter ideia de como é isso, e pode ser muito difícil confiar em Deus. Mas a essência da fé é dar um passo e arriscar-se quando você não sabe o que vai acontecer a seguir. Você pode encontrar a coragem para se desprender daquilo que você tem agarrado e confiar em Deus hoje? Michael Martin, desenvolvedor web da YouVersion. Romanos 15:13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença,
para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Capítulo 3. A ansiedade pode ser imprevisível. Num momento está tudo bem, logo após, você é varrido por uma onda de debilitante caos emocional e mental. Você respira profundamente, fecha os olhos, diz as palavras calmantes que aprendeu a dizer quando sente-se atacado pela ansiedade. Mas a ansiedade não nos impacta fisicamente apenas. Ela toma conta de tudo. É por isso que devemos aliar as respostas físicas com as verdades espirituais que nos ajudam a mudar o foco. Nossas mentes precisam encontrar descanso. A Bíblia nos ajuda a recalibrar e acalmar nossos corações. Em primeiro lugar, temos de nos armar com as Escrituras quando estamos em paz de espírito para que, quando o ataque vier, estejamos prontos para lutar. Memorize passagens das Escrituras que podem servir como armas quando essas ondas de ansiedade o atingirem. Esses versículos nos lembram da verdade sobre Deus e fixam nossos olhos longe daquilo que nos leva a lugares escuros. Isaías 12:2 diz que podemos confiar em Deus para nos salvar e que não precisamos ter medo. Isso é tão forte. Não precisamos temer. Podemos confiar em Deus. Ele nos salvará. Ele é o Senhor. Ele está acima de tudo, e Ele pode nos salvar, não importa quão longe estivermos. Ele está lá. Quando enchemos nossa mente com declarações como estas, damos a Deus permissão para tirar a carga de nossos corações sobrecarregados e nos dar descanso. Estas declarações também nos dão o poder para lutar e vencer as batalhas que enfrentamos. Repita essas declarações até sentir que as ondas de ansiedade passaram, porque a repetição da verdade nos liberta das mentiras da ansiedade. Deus deseja esse tipo de dependência de nós. Não precisamos esperar por uma batalha mental traumática para só então meditarmos em Sua palavra. Acredito que quando minha mente está focada na verdade das Escrituras, os gatilhos que uma vez me oprimiam têm menos poder. Leia Romanos 8:6. Busque a Deus através da sua palavra. Deixe-o assumir seus pensamentos e remover a ansiedade que se instala em sua alma. Escolha entregar a Ele seu medo. Confie nele para salvá-lo. Jessica Penick, diretora de conteúdo da YouVersion. Isaías 12:2. Eis que Deus é a minha salvação. Nele confiarei, e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Romanos 8:6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Capítulo 4. No livro de Romanos, Paulo diz que no momento que você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, você começa a fazer parte da família de Deus, e ele se torna seu pai. Deus não é um pai comum. Seu pai terreno é humano e pecador, o que significa que ele já o decepcionou no passado e provavelmente o decepcionará no futuro. Deus é perfeito e bom. Ele nunca te decepcionará. Sofonias 3:17 descreve o incrível amor que o Pai Celestial tem por você. Ele está com você, ele tem prazer em você e ele se alegra com você. Sofonias diz que Deus é também seu protetor e seu consolador. Com o seu amor, ele acalma todos os seus medos. Salmo 139 diz que Deus está com você desde o momento em que foi gerado no útero da sua mãe, e que Ele estará com você onde quer que vá. Você é a obra-prima de sua criação, e Ele te sustenta enquanto você descobre e vive tudo o que Ele te criou para ser. Imagine isto. Uma criança está deitada na cama dormindo profundamente enquanto uma tempestade cresce em intensidade à medida que a noite avança. Um choque súbito de raios e trovões faz com que a criança acorde assustada, ela chora por ajuda, um pai amoroso entra correndo e a envolve em seus braços. Assim como esse pai, Deus está sempre disponível para você. Em seu amor, Ele acalma todos os seus medos. Kiliner Sack, engenheiro Android da YouVersion. Sofonias 3:17. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti, Ele salvará, Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Salmos 139:13. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. 14. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso, e tão maravilhoso fui feito, maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. 16.
os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. 17. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são as somas deles. 18. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia, quando acordo ainda estou contigo. 17. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti, ele salvará, ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Capítulo 5. Na vida, você enfrentará várias situações difíceis. Se não se preparar com antecedência para esta realidade, pode ser estressante quando essas situações aparecerem. Uma forma de combater a ansiedade é cercar-se das pessoas certas. Há aquelas que podem ajudá-lo a passar por isto. Se um desafio parece grande demais para ser superado, ter alguém com quem compartilhar esse fardo pode ajudar ou até mesmo resolver o problema. Jesus eleva essa paz a um outro nível. Ele está sempre com você, onde e quando você precisar. Quando a vida te desafia, é confortante saber que Jesus está presente para ajudá-lo a superar qualquer obstáculo. Ao se aproximar dele, você começa a sentir paz, mesmo em situações difíceis. Mesmo enquanto luta contra a ansiedade. Quando você coloca confiança no Senhor, e não em si mesmo, ou nas circunstâncias, as dificuldades da vida não parecerão tão difíceis assim. Você terá menos preocupações e mais paz, porque saberá que Jesus está andando com você através de tudo o que está enfrentando. Assim como ampliar seus conhecimentos pode te ajudar em um teste ou projeto, aumentar sua fé o ajudará a confiar em Jesus. Você não tem que passar por isso sozinho. Jesus está à sua disposição. Coloque seus pensamentos ansiosos diante dele porque ele cuida de você. Rihanna Kerman, desenvolvedor e Usdail Version. Salmos 16. 8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Capítulo 6. Na vida você terá problemas. Por causa de nossa natureza pecaminosa e dos esquemas do inimigo, problemas podem ser encontrados por toda parte. Não deveríamos ser surpreendidos pelos problemas. Jesus nos diz claramente que teremos problemas neste mundo. Por que ele diria isso? Porque ele é honesto e nos ama. Ao nos preparar antecipadamente, Jesus está nos ajudando a evitar a dúvida e o medo quando nos encontrarmos em tempos difíceis. Jesus nos mostrou o que é a obediência humilde. Ele foi obediente ao passar por situações muito mais difíceis do que a maioria de nós vai enfrentar, até a morte na cruz. Agora, ele se senta à direita de Deus Pai, intercedendo em nosso favor. Podemos ter conforto ao saber que temos um amigo que simpatiza com nossas fraquezas. Podemos celebrar sabendo que toda jornada difícil nos aproxima de Cristo e de seu reino eterno. Esta é a nossa esperança. Jesus Cristo venceu o pecado e a morte para sempre. A morte não poderia segurá-lo, a sepultura não poderia contê-lo. O poder do pecado não poderia derrotá-lo e as trevas não poderiam prevalecer contra ele. Uma vez que a obra de Cristo consumada na cruz nos permite ser filhos de Deus, nós também podemos vencer o pecado. Jesus já superou o mundo, e isso inclui todas as difíceis contidas nele. Agora podemos ansiar pelo lar eterno com Jesus. Jacob Allen, o desenvolvedor web da Version. João 16, 33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Capítulo 7. Viver o presente pode ser difícil. É difícil simplesmente aproveitar o hoje, o que temos hoje, e as pessoas com quem podemos compartilhar as experiências hoje. Tantas coisas demandam atenção, nossa agenda e energia mental. Às vezes parece impossível concentrar-se no hoje porque o amanhã já está nos puxando. Jesus nos disse para fazer algo radical. Ele disse para não nos preocuparmos com o amanhã. Em Mateus 6:34 Jesus diz que irá nos equipar para lidar com os problemas de hoje apenas, não com os de amanhã, da próxima semana ou do próximo mês. Alguns dias isso é mais difícil do que outros. É fácil não me preocupar com o amanhã quando amanhã será um sábado relaxante de folga. Mas fica muito mais difícil quando amanhã é o dia em que tenho aquela grande reunião,
ou consulta no dentista. Se nos preocupamos com o amanhã e com tudo o que ele pode trazer, estamos na verdade tentando controlar algo que está sob o controle dele e não nosso. Sejamos honestos. Não temos ideia do que pode acontecer amanhã. Não sabemos nem o que acontecerá hoje e mais tarde. No entanto, podemos conhecer aquele que controla o hoje e o amanhã e o sempre. Reserve algum tempo hoje para descansar e meditar sobre esse fato. Aproveite este momento, hoje, sabendo que Deus tem o hoje e o amanhã em suas mãos. Deixe sua paz dar significado ao hoje. Case líder do suporte da YouVersion. Mateus 6:34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal.